Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Preciso ouvir tua voz, eis aqui o teu servo, fala. Uma palavra rica, uma palavra que transforma, é a palavra de Deus. Um dos questionamentos que quero fazer inicialmente é: como a gente vive a religião? Como é que a religião muda, transforma a minha vida em alguma medida? Ou vivo a religião e pouca coisa muda? Faz parte já da tradição que sigo? Como é a religião na nossa vida? A religião nos transforma ou somos nós que queremos transformar a religião? Essa é uma grande tentação. Nós temos a pretensão de querer transformar a religião ao nosso jeito, ao nosso modo. E é por isso que se multiplicam várias igrejas, porque cada um tem dentro de si o desejo de fazer do jeito que quer, né? E aí monta a sua igreja, a sua filosofia. Os fariseus, ao longo dos séculos, também fizeram isso com a religião judaica. Eles foram transformando. Dos mandamentos da lei que Moisés ofereceu ao povo, a gente viu na primeira leitura, o povo de Israel, ele criou várias outras leis. Mais de 600 mandamentos foram criados. Então as pessoas, colocando aquilo que achava melhor, criaram mais de 600 mandamentos. Até como lavar o copo, como lavar os pratos, como lavar as coisas. E essa coisa da pureza e impureza era muito forte para eles. E eles se apegaram tanto a essas regras, a essas tradições que eles criaram,
que já não viviam mais a religião. Eles criaram uma religião e observavam aqueles ritos e aquelas normas de forma tão cega que nada mudava. E é por isso que Jesus Cristo diz: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então Jesus está querendo trazer para o interior a vivência da religião, e não as práticas externas. Nós também, mesmo dentro da nossa religião católica, a Igreja de Cristo, a religião de Jesus, dos apóstolos, muitas vezes nós também queremos mudar a religião, e nos sentimos assim à vontade para isso. Eu escuto muito as pessoas dizerem: devem realizar casamentos de pessoas do mesmo sexo. Católicos dizem isso. Deve aceitar o aborto. Padre deve casar. Não sei o que, não sei o que. Então todos têm alguma coisa para mudar a religião, para querer mudar, mas pouco se faz para mudar o interior. Absorver da palavra de Deus, dos princípios, para querer a mudança pessoal. E às vezes perde tempo olhando o que deve ser mudado fora. Eu digo, a palavra já está dada, a revelação já foi feita por meio de Jesus Cristo. A gente não precisa querer mudar muita coisa. A gente precisa mudar a nossa vida e o nosso interior. E eu digo para vocês que mudar-se e mudar uma pessoa é tarefa difícil. Nem os psicólogos conseguem mudar ninguém. Nem o outro consegue mudar uma outra pessoa. Eu estou chegando à conclusão que a mudança só vem depois de um caminho percorrido com Jesus. A gente só consegue mudar, a gente só consegue se converter e se transformar quando a gente faz um caminho com a palavra de Deus. Aí sim você pode dizer: essa pessoa está mudando, essa pessoa está se transformando. Evidentemente que os psicólogos ajudam, colaboram, para que a gente perceba certas coisas que a gente não percebia antes, que a gente não tinha se dado conta. E aí, com diálogo, com as sessões com os psicólogos, a gente consegue. E depois deve haver o caminho com Deus, com Jesus, para que a gente possa trocar certas atitudes, transformar vícios em virtudes, defeitos em qualidades. Eu costumo dizer para as pessoas que, muitas vezes, o seu pior defeito pode ser e deve ser, às vezes, a sua melhor qualidade. Simplesmente você está canalizando de forma errada aquilo que você tem em potencial. Aí pessoas que têm um potencial, uma qualidade de ser cuidadoso, cuidadosa, às vezes exagera tanto que passa a ser opressora e possessiva. Mas é uma qualidade do cuidado que essa pessoa tem. E Jesus Cristo vai nos dando a medida certa, o equilíbrio, a sabedoria. O que é a sabedoria? É a via do meio. Nem de mais para lá e de mais para cá. Isso é a sabedoria. E na primeira leitura, a gente escuta Moisés dizer que se o povo seguisse a lei e os mandamentos de Deus, seria reconhecido como um povo sábio. E o que é ser um povo sábio? É um povo da linha do meio, equilibrado, né? Jesus quer muito mais uma transformação interior do que observâncias de práticas externas que não mudam a pessoa em nada. E às vezes a gente escuta, né? Na casa da gente, vai tanto para a igreja e está desse jeito. E continua do mesmo jeito. Às vezes a gente escuta isso. Por que vai tanto para a missa e não muda nada? Eu digo para vocês que essas pessoas podem ter razão. Podem ter razão. Porque perceber a mudança de alguém
Só os de dentro de casa podem perceber e certificar que você está mudando. Porque nós de fora só temos as práticas exteriores. Está indo à missa, está rezando o terço, está fazendo novena, está fazendo caridade, tá? Isso daí fica perfeito para todos de fora. Mas quem está dentro é que vai saber se realmente a pessoa está mudando. E aí eu digo para vocês que um grande sinal de mudança é quando disserem sobre você: os de casa, realmente ele está mudando. Realmente algo diferente está acontecendo. Porque quem tem que mudar em casa sou eu. Quando eu começo a mudar, as pessoas começam também a mudar em relação a mim, em relação ao que eu faço. Mas esta mudança deve ser processo, pouco a pouco. Propósitos de substituir, como eu disse, vícios em virtudes. E as virtudes se alcançam praticando. A começar pela humildade em reconhecer que temos certos limites que não conseguimos superar ainda. Isso a gente deve reconhecer, esses certos limites. Aí começa toda a mudança. Quando você aceitar, que muitas vezes dizem sobre você isso, aquilo outro, você diz: realmente, eu tenho essa limitação. Mas com a ajuda do Senhor e com a paciência de vocês, eu vou conseguir superar, né? Vou conseguir superar. Mas tem que aceitar um processo de conversão constante, né? E saber também, já para concluir, que não são as práticas externas ou que vem de fora que vai tornar impuro uma pessoa, como pensavam os judeus. Os judeus pensavam que as coisas estavam impuras e ao tocar em alguma coisa a pessoa se tornava impura. Isso era muito rígido. Todos pensavam assim. E Jesus Cristo quis transformar isso. Eles achavam que se tocasse em alguma coisa que não foi consagrado, a pessoa estava impura, por isso tinha que se lavar toda hora. Não era por uma questão de higiene, não, que naquele tempo nem a palavra higiene existia. Porque às vezes a gente fala: mas tem que lavar as mãos mesmo para comer o pão. Não era sobre higiene que eles pensavam, que naquele tempo não havia essa coisa de higiene, não. Isso aí é coisa nova. Nós, os modernos, que inventamos essa coisa de higiene. Naquele tempo ninguém ligava para isso, não. Os judeus faziam por uma questão de pureza e impureza, era outro sentido, né? Outro sentido. Então, Jesus Cristo diz: olha, é o que sai do interior do homem que o torna impuro. É o que produz nos seus pensamentos, nos seus desejos, e a prática desses pensamentos é que torna uma pessoa impura. É o que surge na mente, na cabeça, e o que a gente faz na prática. Quando a gente diz os pecados capitais, o que são os pecados capitais? São aqueles pecados que iniciam na nossa mente. São pensamentos impuros que depois a gente concretiza. Os pecados nascem, os pecados mais perigosos nascem primeiro na mente da gente. E depois a gente vai colocando em prática. Aí sim, o que sai do homem é o que torna impuro. E às vezes eu vejo as pessoas dizendo, usam como justificativa, por exemplo: ele está fazendo isso, ele está saindo de casa porque fizeram um trabalho, porque contaminaram ele, porque alguém fez uma macumba. Aí isenta a pessoa de qualquer culpa. Não existe. O que vem de fora não tem esse poder de mudar uma pessoa ou de levá-la a fazer coisas que ela não deveria fazer. Então eu sempre digo para vocês: olha, isso tira a culpa. Fulano de tal saiu de casa, arrumou outra. Fizeram um trabalho. Não, ele é que foi fraco e caiu. Ele é que se deixou levar pelos seus pensamentos, pelos seus impulsos, não foi forte o suficiente para superar a tentação. Aí está. Porque se a gente fica colocando culpa nas coisas de fora, então a gente dá poder.
Então essa pessoa que faz trabalho é uma poderosa, um poder extraordinário que acaba com a vida das famílias, que acaba com tudo. A gente tem que começar a colocar a palavra de Deus dentro de casa, é falar de Jesus para os filhos, é rezar com o marido, é dar as mãos e pensar em Deus, para estar forte diante das tentações que está aí para todo mundo, e não simplesmente dizer, fizeram alguma coisa, pegaram a roupa, uma camisa e fizeram um negócio, um trabalho, né? Gente, não vamos cair nessa. Vamos buscar a simplicidade da fé. A fé é muito mais simples do que a gente imagina. Deus é muito mais simples do que a gente imagina. Sentir Deus no coração da gente é muito mais simples. Vamos iniciar um processo de transformação interior. Vamos cultivar o amor à palavra, o amor a Deus, aos princípios. Vamos ser felizes praticando as virtudes. Buscar já é o grande motivo da nossa felicidade. Buscar a Deus. Nem que a gente não consiga os resultados logo de imediato, mas a busca nos faz ser melhores. Vamos ser simples, vamos ser de Deus. E que a palavra nos transforme. Que a palavra seja a grande motivadora da nossa mudança interior. E seremos diferentes para nós mesmos e para as pessoas que convivem com a gente, porque elas merecem você melhor. As pessoas que vivem com você merecem o melhor de você. Desse presente. Aproveite esse mês para mudar, para ser diferente, para reconhecer as suas limitações e encontrar em Deus a busca do viver bem, da vida melhor, da simplicidade de coração.